Então, eu gostaria de falar sobre o meu trabalho como babá. Eu consegui vários trabalhos. Eu já cuidei de crianças, várias crianças em famílias diferentes. Já limpei casas, bastante casas na Suíça como diarista e também já passei roupa. E já cuidei de uma senhora de 93 anos, né? Enfim, ela estava muito doente e esse trabalho só durou 2 meses e meio. Mas o trabalho como babá, né, que é um trabalho assim, eu tenho um vídeo no meu canal antigo que eu falo que é um trabalho que eu não gosto muito de trabalhar como babá. Por quê? O trabalho de babá exige muita responsabilidade com o filho dos outros. Se você não ter essa consciência de que você veio para trabalhar com o filho dos outros, você acaba pegando responsabilidade a mais para você. Então, assim, você é o pai, é a mãe e o pai da criança, enquanto os dois trabalham fora. Essa é a dificuldade. Então, você tem que ensinar a criança, você tem que ter cuidados na rua com a criança, cuidados como se fosse a mãe ou o pai. Também porque tem pai separado, né? Tem pai que é mãe no lugar do filho, né? Tem pai que é separado, vai trabalhar e dá uma educação já um pouco diferenciada, não é como a mãe. Então você fica no lugar tanto da mãe como do pai aqui na Suíça para cuidar dos filhos. E a responsabilidade é muito grande sobre você, porque você tem que ter óbvio, você tem que ter aquele cuidado muito mais que especial. Uma coisa também que eu gosto de enfatizar é a maneira como você não pode, tipo, meter na educação que o pai já começou com a criança, né? A criança tem uma educação, então você não pode levar a sua educação para a criança. Você só tem que fazer aquele trabalho com responsabilidade, dignamente, fazendo o seu melhor para poder a criança se sentir à vontade com você, mas você não tem que mexer na educação, né? Aquelas coisas do tipo, olha, você tem que não vai atravessar o sinal vermelho, vai lavar as mãos antes de comer. Isso aí são coisas que eu acho que a maioria fala pro filho. Mas tem coisas que você também não pode se meter. Como eu disse nesse último vídeo, né, nesse único vídeo que eu tenho falando sobre isso, eu falei que eu não gosto de trabalhar com criança, não por causa que eu não gosto de criança. Eu gosto de criança, mas é aquela responsabilidade total que fica sobre suas costas. Então, eu prefiro trabalhar na área de limpeza e na área de roupassagem, né, que é passando roupa. E é isso. Eu também falei nesse único vídeo que eu tenho, que eles oferecem o certificado aqui, né, na Suíça. Eu acho que oferece quase todo mundo, porque você passa, por exemplo, a Cruz Vermelha é um lugar que você aprende como lidar com as crianças, como cuidar com as crianças, que horas é que a criança tem que comer, que horas é que a criança tem que dormir. Então, você faz um curso de babá, eu não sei atualmente como é que tá, mas eu me formei na época, né? Como pela minha experiência de vida de cuidar de criança, eu tive 4 filhos, né? Então, eu tenho uma vasta experiência de como cuidar no meu entendimento, né? Porque eu tenho uma mentalidade brasileira, apesar de que eu já moro aqui há muito tempo, eu já adquiri muito o hábito deles, de europeus, porém eu tenho aquilo que veio de mim, da minha criação, então eu passei também um pouco para os meus filhos, eduquei da minha forma, então eu vejo que eu tenho uma certa experiência com criança. Então eu, tipo assim, levo pro meu trabalho, né? Levo pro meu trabalho, como por exemplo, trocar fralda, dar banho, não deixar a água entrar no ouvido da criança, escovar dentinho, botar pijaminha, botar um. Isso eu sei, eu não sou totalmente assim, inexperiente. Então, por isso eu levo a minha experiência de vida com de ser mãe, né? De ser mãe, que sou mãe de 4 filhos, que cuidei de 4 filhos pequenos, né? Que hoje são homens e mulheres. Então, isso eu levo para o meu trabalho como experiência. Mas eu não, como eu falei, a parte da educação já não é comigo, já é com o pai. Eu só respeito e faço meu trabalho como tem que ser para fazer.
E com certeza, sim, tem um certificado pela Cruz Vermelha. Você pode fazer isso aqui na Suíça, um curso de babá. Eu não precisei, né? Não tive tempo também para fazer isso, apesar de que eu sempre engatei um trabalho no outro. Eu sempre procurei muito tá em horas de trabalho. Eu nunca fiquei totalmente assim sem fazer nada aqui na Suíça, porque até porque eu não posso, devido à situação, que aqui uma semana desempregada é complicado. E é, eu, é, eu falei também no vídeo, né? Como eu não gosto de trabalhar. Então, qual o trabalho que eu talvez eu me deixaria à vontade, né? Gente, assim, né? Depende, né, da situação. Eu já trabalhei com uma senhora de idade que foi bem legal, porque você só passeia com ela, mostra. Se bem que os idosos, eles voltam a ser crianças depois de uma certa idade. Então você tem que ter o mesmo cuidado com o idoso do que até mais com uma criança, né? Eu achei legal, eu achei uma experiência boa, mas também eu gosto muito de trabalhar com passando roupa, diarista. Eu acho que eu preferiria até trabalhar assim do que ser babá, né? Mas na atual situação a gente não pode estar escolhendo o emprego, né? E em tempos de pandemia, vamos falar aqui, né? Em tempos de pandemia, para quem tem patrões conscientes, eu tô falando quem vive no negro, patrões conscientes que pagam a segurança, que pagam um trabalho, vamos dizer assim, o governo vai pagar os patrões vão pagar também a babá. Quem tem esses patrões conscientes saíram-se bem na pandemia, porém eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem nada, até porque eu tinha acabado de voltar do Brasil de férias. E eu, na época, trabalhei muito com horas e deixei algumas horas com alguém para substituir a mim, enquanto eu estive de férias. E depois disso, foi muito difícil recuperar, porque todo mundo ficou com muito medo de colocar pessoas, ainda mais eu que estava vindo do Brasil. Foi logo que aqui entrou em quarentena. Engraçado, eu entrei aqui, no dia seguinte foram fechadas todas as fronteiras da Europa, de uma cidade da Europa para outra. Tipo, eu vinha por Paris, eu tinha que vir, sair de Paris e entrar na Suíça. E as fronteiras foram fechadas um dia depois, as fronteiras da França para a Suíça foram fechadas. Portugal, Suíça foram fechadas. Então, foi começando a fechar. Itália, então, estava no foco, foi a primeira a ser fechada, as fronteiras da Itália, Suíça italiana, né? Que tem a Suíça italiana aqui, que a Suíça é um país pequenininho, tem a parte francesa, tem a parte alemã e tem a parte da Itália. Então, foram todas essas fronteirazinhas fechadas devido ao Covid-19. Mas não recebi nada durante esse período que eu fiquei na quarentena. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa, eu sou pastora, eu vivo na dependência de Deus. Graças a Deus, Deus ele me supriu nessa época. E eu peguei 2 bicos na época de pessoas bem antigas que eu trabalhei. E foi assim que eu fui suportando essa pressão do desemprego, e graças a Deus deu certo. Depois disso, eu consegui colocar outros anúncios, consegui recuperar alguns trabalhos e consegui achar novos trabalhos. Atualmente eu estou trabalhando de novo como babá, cuidando de 2 meninazinhas. Não estou muito contente com o meu salário, porque em tempos de pandemia eu não posso estar escolhendo muito. Ou você fica ou você não fica, né? Porque tem um monte na fila querendo o meu lugar. Então, para não ficar desempregada, eu moro com meus patrões, tenho um quartinho separado para mim. Não tenho um bom salário, como eu falei, mas pelo menos eu não tô zero de dinheiro. Eu tô tranquila, ganhando meu saláriozinho, baixinho, mas é melhor que nada. Pessoas perguntaram, por que você não pega um papel na Suíça? Você já tem muito tempo de Suíça? Olha, eu não pego papel na Suíça devido que é bem complicado. Você tem que ter um patrão que pague para você aquele AVS e você tem que pagar os impostos, mesmo você não tendo o papel. A Suíça dá muito valor para essas pessoas que pagam impostos, que vão pagando, né? E aí, por conta disso,
você consegue, por uma lei, que é a Lei Papyrus, a ter esse papel. Não sei se essa lei ainda está em vigor, que eu fiquei sabendo que essa lei ia ser uma coisa, como que eu vou dizer, não ia ser para sempre essa lei, ia ser só um tempo, entende? Então é isso, eu acho que eu consigo esclarecer um pouco mais daquilo que eu vivo aqui, resumindo, né, para vocês. É, eu creio que para quem consegue um bom trabalho, mesmo no negro, trabalhando sem o visto, com um bom salário, consegue sim fazer a vida aqui na Suíça, consegue sim sonhar em ter algo no Brasil e ser uma pessoa bem responsável dentro do trabalho, entendeu? Ser uma pessoa que seja um exemplo de funcionário, de funcionária. Você com esses requisitos de responsabilidade, você consegue ir muito além, muito longe, e você consegue juntar um dinheirinho e voltar para o Brasil, conseguir algo se melhor lá, entendeu? Com o passar do tempo. Porque vale a pena, sim, se você ter a chance de ter um bom trabalho e conseguir ter a consciência de que você está aqui para você juntar. Você que não tem os papéis. Obviamente, para quem procura ter uma vida melhor e ter uns papéis aqui, é, é bom, porque você vai viver a vida aqui. Eu não quero viver a minha vida aqui para sempre, né? Eu tenho minha mãe de idade, é, tenho netos no Brasil, tenho 4 filhos tudo adulto, tenho uma filha que mora aqui, ela já tem meus filhos, todos têm a cidadania. Eu não tive porque eu me separei do meu ex-marido. Ele conseguiu já depois de quase 10 anos de divórcio. E eu não peguei a cidadania. E isso é uma questão pessoal minha de não querer pegar a cidadania por interesse, porque se tiver de acontecer, vai acontecer por uma pessoa que talvez eu vá conhecer, alguém que eu vai gostar e vou casar por amor, e aí sim, eu acho que Deus pode sim me presentear com isso, mas por enquanto então, isso é uma questão muito pessoal minha, então eu creio que isso aí vai acabar chegando com o passar do tempo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas poucas explicações aqui. Se inscrevam lá no meu canal, Lila Rodrigues. Aqui eu tô sempre mantendo meu canalzinho mostrando a Suíça, que é um lugar que eu amo de paixão. Amo a Suíça. É isso. Beijo, tchau, gente. Até o próximo vídeo.